Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O ano 2023 foi de altos e baixos para o mercado do milho. Se por um lado a produção bateu recorde, ultrapassou apenas na safrinha mais de 100 milhões de toneladas, o excedente da colheita trouxe calmaria e preços mais baixos para o setor. As cotações atingiram o menor valor em 10 anos, registrando queda de 30% em relação a 2022. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, analisa como foi 2023 para o milho. Além dos números já citados, outros fatores como a seca e a dificuldade na logística também influenciaram nas movimentações para a produção do cereal em 2023. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro e também desde julho de 2023, também representando a corretora coreana Mirai Asset, corretora global. Vamos lá para a nossa retrospectiva sobre o mercado futuro do milho, como foi o mercado físico ao longo de 2023, como foi lá na Bolsa de Chicago, o que esperamos para esse ano que começa, quais são as perspectivas aí de preço através da análise gráfica. A gente sempre fala, a análise gráfica ela foi criada pelos fundos de investimentos, alguns estudos, por exemplo, da análise gráfica que eu acompanho existem há 300 anos. Lógico que não é um bicho de 7 cabeças do curso, para quem quer aprender a analisar os gráficos, mas a gente fala com uma famosa matemática, probabilidade. Você não pode dar aquela certeza que vai naquele nível de preço ou que vai buscar outro nível de preço, mas a análise técnica ela te ajuda a ter essa visão um pouco mais profunda. Vamos começar então falando um pouquinho do que aconteceu em 2023. O que chama a atenção foi a forte realização a queda forte no milho, em torno de 30%, e foi a maior queda dos últimos 10 anos. E não só o milho, a soja caiu forte, o trigo caiu forte. Eu vou estar falando da soja ainda essa semana, impulsionada pelas colheitas irregulares no Brasil por causa do clima. Então, quer dizer, lá nos Estados Unidos que os preços não terminou ainda a colheita, mas a queda foi expressiva, como eu comentei então, nos anos passados. Só o milho caiu 31% de acordo com a agência Reuters, a maior queda anual desde 2013. Para vocês terem uma ideia, o trigo ao longo do ano caiu 21% e a soja 15%, depois de colheitas irregulares no Brasil e incertezas sobre o comércio do Mar Negro. Tivemos continuação da guerra, Rússia e Ucrânia. Então o mercado global ainda aguarda os resultados da safra brasileira 23-24, à medida que a colheita do milho verão já está em andamento em algumas regiões do país. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indica uma colheita efetuada em 0,9% das lavouras, com destaque para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo a Conab, as lavouras de milho na primeira safra se dividem em 6% em fase de emergência, 41% em desenvolvimento vegetativo, 21% em enchimento de grãos, 21% em floração, 8% em maturação. A oferta e demanda global também já está mirando o milho segunda safrinha, período mais expressivo para a cultura, já está começando. Nesse primeiro ciclo do milho, a Conab projeta uma produção de 25 milhões de toneladas, uma queda de 7% em relação à safra anterior. Já a colheita total de milho está estimada em 118 milhões de toneladas. No mercado interno, a queda nos preços também foi sentida ao longo de 2023, mas uma leve alta já registrada em janeiro. Segundo dados dos estudos avançados de economia aplicada, o CPE, a USP, o melhor valor em 2023 foi atingido em junho, quando a saca chegou a R$ 54,33. Então, olha para vocês terem uma ideia. Na terça-feira, começamos o ano aí com preço em R$ 69,75. Uma boa melhora aí. Bom, gosto muito de olhar os comentários da Safras e Mercado Consultoria, e o analista da Safras e Mercado, Paulo Molinari, disse que o primeiro semestre no Brasil foi marcado,
no mundo, o milho foi marcado pela força nos preços. O analista relembra que o começo de 2023 foi marcado por preços do milho bastante altos no ambiente internacional, com a Bolsa de Chicago operando acima dos $6 por bushel, e aqui o mercado interno entre 85 e 90, então vamos cometendo, chegamos abaixo dos R$60 ao longo do ano. Mas uma safra recorde de soja no Brasil forçou a busca pelo espaço na logística e as cotações do milho acabaram sendo pressionadas por um movimento de venda por parte de produtores. Aquela história, aproveitou o preço em alta, olha custo, o que o produtor tem que fazer? Tem que vender. Esse fator iniciou um processo de baixa interna no milho que culminou com a entrada de uma safrinha recorde e mais pressão de venda por espaço na logística. Até por falar em logística, depois no segundo semestre a gente viu a maior seca aí dos últimos 90 anos. Tivemos um problema sério de logística, de escoamento de soja, de milho do Mato Grosso lá para o porto de Manaus. Tiveram que ir para o porto de Santos e aí acabou atrapalhando até o escoamento do meu cafezinho. Bom, o analista da Safra também comenta que ainda havia questão de clima nos Estados Unidos. Após o tradicional ciclo climático no meio oeste, os preços na Bolsa de Chicago também cederam com a colheita norte-americana e, logicamente, o mercado interno brasileiro viu uma queda de preços de quase 50% em relação a 2022. Pode-se dizer que a primeira metade do ano foi marcada por um ajuste de preços diante da chegada de safras recordes. Com safrinha recorde, o Brasil focou na exportação do segundo semestre. O Brasil, com uma colheita recorde de milho safrinha de quase 100 milhões de toneladas, procurou exportação como alternativa de escoamento dos excedentes, e o tom do mercado interno foi o preço nos portos. Após embarques tímidos no primeiro semestre, o país aproveitou o espaço deixado pela Argentina após a quebra na safra e passou a atender uma demanda adicional que não foi preenchida pelo país vizinho, com a reacomodação dos preços na Bolsa de Chicago para $4,50 por bushel, diante de uma safra muito positiva por lá, mesmo com problemas de clima. Os preços nos portos do Brasil também recuaram e pressionaram as cotações. Bom, aí com a redução nos embarques pelo Brasil, no fechamento do ano, as vendas nos Estados Unidos começaram a melhorar, mas de acordo com o analista da Safra do mercado, ele afirma que o Brasil deve finalizar o ano com exportações elevadas de 53,94 milhões de toneladas, tendo como principal destino a China, ainda que o país asiático deve colher uma safra recorde, tá bom? A produção recorde no Brasil fez com que o país se tornasse principal exportador mundial, ultrapassando os Estados Unidos. Além da safra ter sido robusta, a alta demanda chinesa, que fez o país asiático recorrer ao Brasil, também fez elevar os embarques para esse grão. Joãozinho Grafista continua a análise sobre o mercado do milho e traz a projeção gráfica para os próximos meses de 2024. Bom, ainda falando de exportação do milho, então, com quase 100 milhões aí de toneladas, ou um pouco passando das 100 milhões de toneladas, o Brasil se tornou o principal exportador global, passando os Estados Unidos devido a uma colheita excepcional e uma demanda robusta, especialmente da China. Lógico que o atraso no plantio da safra de soja tem elevado as expectativas de uma possível redução na área plantada de milho safrinha de 2024. Se concretizar, pode haver uma diminuição na oferta do cereal impactando nos preços, ou seja, forçaria o preço do milho, cotação do milho para baixo. Então, como eu sempre termino, bora lá olhar um pouquinho da análise gráfica. Antes de falar rapidinho do gráfico, eu gosto de pegar alguns dados estatísticos, um site que eu gosto muito que chama da Farm News, pegando os preços ali do milho, a gente do CPEA, do Centro de Pesquisa Aplicada da USP. Então a gente pega aí, pegando de 2012 para 2023, tá? Nós tivemos um pico forte de preços em 2016, queda forte no milho e quase chegamos lá nesse 2023, mas em 2017 tivemos uma queda aí de 31%, preço nominal, a média em 2023 foi de R$ 66 por saca, o menor valor nominal desde 2020. Tivemos boas altas como eu falei, em 2020, 2021, é lógico, nós tivemos geada no Brasil, tivemos o problema da pandemia, nós vimos então o milho subindo em torno de 48% em 2020, tivemos em 2001 uma alta aí de 55%, mas tivemos essa
Uma leve queda em 2022 de 3% e a queda de 25% em 2023. Mas, contudo, é o que eles disseram, que eu achei, e é o que está acontecendo. Aí a B3, que é o meu milho, que a gente negocia aqui na Bolsa, sou agente autônomo, representa a corretora Terra, representa a corretora Mirai, e tivemos uma recuperação agora no início do ano. No final do ano passado, no final de dezembro e início de 2024, o contrato março, tá? A gente chama, o código da Bolsa é o CCMH24, e começamos o ano cotado em torno de R$ 75. Quer dizer, se a cotação do fisco está beirando os 66, a tendência é aquela história. Eu sou você amanhã, tá? Então a tendência aí natural é os preços fazerem essa recuperação aí, tá? Falei de 2021 e 2022, né? Em 2021 o milho chegou a máxima em R$ 91. E em 2022 tivemos uma cotação lá nos R$ 88. Vamos para análise gráfica. Vamos pegar a base histórica aí do milho, tá? Lá na Bolsa de Chicago. É lógico, como comentei então, em 2020 nós tivemos um ralizão aí no milho, saindo lá na Bolsa de Chicago de 208 para $8, para 8 por bushel, né? 800 por bushel. Estamos testando uma região que a gente chama de suporte importantíssimo aí, é na casa dos 460, 450, 440, porque daí para baixo é só lá nos 420, 400, 380, a mínima lá nos 300, mas suporte no momento que eu tô vendo assim, extremamente forte aos 460 e depois só lá nos 420, 410. Para cima o mercado milho lá na Chicago tem que voltar para casa dos 5, tá? Dos 500 por bushel, porque aí é uma resistência extremamente forte, porque aí sim, aí se romper 570, 600, 650, tá bom? Então essa é a visão lá do milho na Bolsa de Chicago. E aqui na B3, como comentei, o CCMH24 tá escalando, os preços vêm trabalhando de uma reversão forte aí de tendência desde no início de setembro. Então tivemos 4 meses aí de forte alta no milho, saindo de 64 para 76, como comentei, e a próxima resistência teoricamente é os 80, depois acima dos 80, 84, 85, depois 86, depois lá nos 90, né? Para começar a pensar numa realização, ele tem que ficar abaixo dos 73 para voltar para os 70, que seria o próximo suporte, 69, que seria o próximo suporte aí do milho na B3, tá? Abraço a todos, vai milho, vai bushel, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14, 25 e 26 destaca a importância da verdade e da sabedoria em nossas vidas. A verdadeira testemunha é aquele que busca a sabedoria e compreensão, enquanto a falsa testemunha é alguém que engana e cria conflito. Esses versículos ressaltam o valor da integridade em nossas ações e palavras. 1 Pedro 3, verso 10 e 11, nos instrui a buscar a paz e evitar o mal. Devemos manter nossos lábios longe da mentira e da enganação. Em vez disso, devemos buscar a paz e a retidão. Isso é visto como agradável aos olhos do Senhor. Unindo essas passagens, entendemos que a busca da verdade, da sabedoria e da paz está intrinsecamente ligada à integridade. A verdadeira testemunha não apenas fala a verdade, mas também promove a paz e a retidão em suas interações com os outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.